Bom dia, queridos alunos do Itinerário CAUNI em Geografia dos tópicos especiais de Ciências Humanas do terceiro ano. Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Cláudia Luz, que acompanha vocês toda quinta-feira no nosso itinerário. E a aula de hoje é a nossa aula 19. Sequência didática, nós vamos iniciar uma nova sequência didática, que é a sequência didática número 6, que corresponde às desigualdades, tensões e conflitos internacionais. E os objetos do conhecimento, nós vamos abordar as principais causas dos conflitos, os principais conflitos da atualidade que a gente vai começar a ver hoje. Nas duas próximas aulas a gente vai continuar vendo a respeito de alguns conflitos e tensões no mundo atual. E eu não poderia deixar de falar do caso do Afeganistão, que está bem visado essa semana, né? A partir do final de semana nós tivemos uma série de reportagens e abordagens a respeito do caso do Afeganistão. Então, nós vamos falar um pouquinho disso na aula de hoje também. E eu quero também pedir para quem ainda não postou lá no grupo, no bloco da A7, apesar de não ser do itinerário, a A7 está relacionada com a base comum, eu quero pedir para vocês, até amanhã, postarem, os alunos que ainda não fizeram, postarem os grupos com o representante e o tema escolhido. Mesmo aqueles que entregaram registrado no papel. A gente precisa que formalize no fórum do bloco criado para a atividade da A7, tá certo? Então, vamos aí em frente. Bom, para falar a respeito das desigualdades, tensões e conflitos internacionais, eu vou iniciar aqui com algumas imagens bem representativas para falar a respeito dos conflitos. Os conflitos, eles são relacionados ou originados a partir de desigualdades. Nós vamos identificar algumas origens desses conflitos e tensões. Nem todo conflito é armado, e nem todo conflito é internacional, mas aqui nós vamos identificar alguns dos principais conflitos internacionais da atualidade. Eu selecionei algumas imagens aqui, como por exemplo a bandeira da Síria, que é um país que se encontra em guerra desde o início de 2011. Nem todo conflito ele é armado, mas ele pode evoluir se as negociações não forem para o lado diplomático, pode evoluir para guerra armada, que nem sempre envolve militares. A guerra, apesar da imagem aqui estar mostrando militares, a guerra ela pode ser uma guerra entre grupos civis, e em busca do poder ou de ocupação territorial. Aqui é uma imagem do atentado de 11 de setembro, às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, e aqui nós temos um militar e ao fundo ali um campo de refugiados e algumas bandeiras, né, de países que têm movimentos nacionalistas e separatistas, como por exemplo, no Reino Unido, nós temos no Canadá, então nós temos no mundo vários tipos de conflitos. E as principais causas desses conflitos atuais? A gente pode dividir aqui basicamente em 4 grupos, mas nós vamos ver que existem várias outras causas. Aqui nós dividimos na disputa pelo poder, uma disputa política. Muitas vezes você tem uma reivindicação para depor quem está no poder, ou então grupos, né, se articulam para tomar o poder. É o que está acontecendo agora no Afeganistão, mas acontece na África subsaariana, no Sudeste Asiático, no continente americano. Então, todos os continentes nós temos alguns tipos de conflitos. Geralmente pela a disputa pelo poder, poderes do território ou entre grupos que não são estatais, reivindicações geralmente relacionadas a questões territoriais, mas não somente a ela. As desigualdades, elas podem gerar tensão, insegurança econômica e pobreza, são origens também de tensões e conflitos. E desigualdades sociais, que elas podem ser diferenciadas em horizontais e verticais. Qual é a diferença? Horizontal é quando é entre grupos, dentro de um mesmo território, e verticais é entre indivíduos. Então, é bem genérica aqui essa divisão.
mas só para identificar algumas das principais causas. Esses conflitos, eles são conflitos, a partir dos conflitos armados, eu falei que nem todo conflito é armado, mas a maior parte dos conflitos atualmente são conflitos armados. E aqui tem um gráfico mostrando os conflitos armados no mundo a partir do final da década de 40, metade da década de 40, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, até o final da década de 2000. Aqui ele dividiu no gráfico 4 tipos de grupos armados, né, de conflitos armados. O conflito civil com intervenção estrangeira, o conflito armado interno, o conflito entre estados, o conflito armado extrasistêmico, que é o quê? Um conflito entre um estado e um grupo não estatal fora do seu território. Eu quero chamar a atenção aqui que esses dois últimos, conflito entre estados, que foram as grandes guerras, e o conflito armado extrasistêmico, vocês podem ver que eles diminuíram. Já os conflitos civis com intervenção estrangeira em busca do poder, né? Porque muitas vezes quando por exemplo, o processo de descolonização da África subsaariana ou do Sudeste Asiático, ele gerou uma série de conflitos de grupos em busca do poder e que necessitaram de intervenção estrangeira em busca da paz. O conflito armado interno também aumentou bastante. Vocês podem ver que durante o período da bipolarização e da Guerra Fria, até o final aqui da década de 90, nós tivemos um crescimento desses tipos de conflitos e a partir da instalação de uma nova ordem mundial, esse tipo de conflito teve uma queda, mas o século XX foi o século que a gente pode considerar aqui um século bastante significativo em relação a esse tipo de aumento dos conflitos armados. Isso são dados da Unesco, né, a respeito dos conflitos armados. E uma das principais consequências disso é a quantidade de mortos. Aqui nós temos um mapa mostrando as mortes em conflitos e guerras em andamento. Então aqui ele destaca alguns dos principais conflitos e guerras em andamento e a quantidade de mortos em cada um dos conflitos. Vocês podem ver aqui, ó, que quanto mais escura a cor, maior é o número, maior é a quantidade de mortos envolvidos direto ou indiretamente ao conflito. Então, como eu falei, em todos os continentes nós temos conflitos. Por exemplo, aqui no México a gente tem conflitos relacionados com a população nativa e o governo, principalmente envolvendo a região sul do México, que é a região de Chiapas. Na Colômbia nós temos disputas de grupos paramilitares, como as Farc, né, que reduziram a sua ação nos últimos anos, mas nós temos aí uma questão de conflito entre o governo e grupos paramilitares, envolvendo muitas vezes o narcotráfico também. Na África subsaariana nós temos uma série de conflitos, no Oriente Médio, aqui o Afeganistão, ó, pode ver que é uma região onde tem um número de mortes elevado, a África subsaariana também, no Oriente Médio. E o Sudeste da Ásia, são as áreas que têm maior quantidade de mortes em decorrência de conflitos armados. E aqui a gente tem uma proporção da mortalidade indireta no total de mortes ocasionadas pelos conflitos armados, porque nem sempre as pessoas morrem na guerra, mas em decorrência da guerra ocorre uma série de problemas socioeconômicos e que acabam influenciando no quantitativo de mortes aqui. Então nós temos, em proporção, ó, de países da África subsaariana, como a República Democrática do Congo, Serra Leoa, Sudão, Angola, Uganda, né, e entre outros aqui, e países do Oriente Médio, como por exemplo Iraque e Irã, que são países que têm um grande quantitativo de morte, comparando a população com a porcentagem de pessoas mortas, direto ou indiretamente,
a partir dos conflitos. E em relação aos conflitos mundiais, ainda falando das principais causas e citando alguns exemplos, esses exemplos a gente vai falar um pouco mais a respeito de alguns deles nas próximas aulas. Segundo dados da ONU, existe atualmente 30 regiões do mundo com presença de conflitos armados, né? E a maior parte desses conflitos envolve disputas por território e inclui, dentre as motivações, são as causas, diferenças étnicas, diferenças religiosas, controle de recursos naturais. E para além dos conflitos que estão em andamento, existem ainda zonas de grande tensão geopolítica. Então, segundo esses dados da ONU, 30 regiões, não quer dizer que sejam 30 conflitos. Nós temos 30 regiões com presença de conflitos armados. E aí nós vamos ver no mapa, mais adiante aqui, a diferença entre esses tipos de conflito e as zonas de tensão. Então, além desses conflitos armados, nós temos também algumas áreas que são de tensão geopolítica, e aí ele cita aqui o exemplo da Coreia do Norte e Irã. Outro exemplo que ele cita são conflitos separatistas, aí ele vai citar questões relacionadas a instabilidades políticas e econômicas regionais, como é o caso da província de Quebec, no Canadá, que busca a separação do Canadá, porque o Canadá é um país que tem 2 idiomas oficiais, ele teve 2 tipos de colonização, a francesa e a inglesa, então tem a questão nacionalista aí, e que busca a separação em relação ao restante do país. A questão basca, que deu uma arrefecida, porque o grupo terrorista que liderava um movimento de libertação para a criação do País Basco, ele abandonou a luta armada, e a região da Catalunha e da Irlanda do Norte, são todos conflitos separatistas. No caso da Irlanda, é um conflito que é em busca de uma reunificação, né, partindo da República da Irlanda. Então, são vários conflitos com origens distintas. Aqui, só para reforçar essa questão da origem, né, na primeira metade, o que eu falei lá naquele gráfico que a gente mostrou a quantidade de conflitos armados e como cresceu no século XX, então, isso aqui são dados que vocês encontram no capítulo do livro de vocês. Eu reproduzi aqui para fortalecer essa ideia de onde que surgem esses conflitos e a distinção entre eles. Então, a primeira metade do século XX foi marcado por muitas guerras entre estados. A segunda metade, já no contexto da Guerra Fria, teve um aumento dos conflitos civis e alguns deles se prolongam até os dias de hoje. Então, quais as condições que estabelecem essa diferença e distinção entre os conflitos? O espaço da política, então, na globalização, os fluxos de mercadorias e capitais, e assim como a informação, nós já vimos isso com a intensificação da globalização, que eles passaram a ter um caráter mundial, mas tem a questão das fronteiras políticas, muitas delas se fragmentaram, né? E aí tem as questões territoriais, dentro dos territórios, qual o poder, né? O Estado, ele é soberano, mas como essas fronteiras políticas, muitas delas se fragmentaram, você tem muitos conflitos relacionados com essa questão da fragmentação política. A natureza dos conflitos, né? A maior parte são civis, como a gente viu lá naquele gráfico de conflitos armados, os que mais cresceram foram os conflitos civis. E grande parte deles acontecem em países subdesenvolvidos, em regiões periféricas do capitalismo, como, por exemplo, a África subsaariana e sul e sudeste asiático, como mostrou no mapa do slide anterior. E isso aí causa uma fragilidade econômica, por isso que tem a ver com questões socioeconômicas e com desigualdades, e política também, né, de diversos estados nacionais contemporâneos. E a geografia dos conflitos, áreas de tensão internacional, e o destaque, nós mostramos no mapa, é o Oriente Médio, que é a região que se estende até o Paquistão, ali na fronteira com a Índia, e o leste europeu e a Rússia, além deles, o continente africano.
Então, onde que estão concentradas essas tensões e conflitos? E aí tem uma atividade proposta no mapa de vocês, no mapa não, no texto do livro de vocês, que ele coloca o seguinte, quando ele fala a respeito desse assunto. Ó. No século XIX, o imperialismo europeu retalhou a África e dominou grande parte da Ásia, conforme seus interesses. Na descolonização em meados do século XX, territórios africanos foram construídos e desconstruídos. Tendo em vista essa ação das potências europeias, explique por que a maior parte dos conflitos atuais ocorre nessas regiões. Então, geograficamente falando, por que essas regiões periféricas são as que concentram maior quantidade de conflitos? Então, o gabarito aqui, a África e grande parte da Ásia sofrem até hoje efeitos do imperialismo europeu, que dominou o continente africano e parte da Ásia conforme seus interesses, juntando etnias rivais em um mesmo território e separando povos em territórios diferentes. Isso é uma característica não só do continente africano, principalmente subsaariana, África subsaariana, mas do sul e sudeste da Ásia, tá, pessoal? No processo de colonização e descolonização. Muitos dos novos países formados mergulharam em guerras civis e conflitos étnicos. Olha aí a disputa do poder, né? Questões nacionalistas, étnicas e religiosas também são latentes nessas regiões. Então, isso tudo está relacionado com as origens e causas dos conflitos. Então, esse exercício aqui serviu para reforçar essa questão. E aí o mapa que eu falei para vocês, ó. Esse mapa ele é um mapa do livro de vocês e ele está bem rico de informações. Né? Ele mostra em verde áreas, zonas de insegurança, são territórios sobre os quais o Estado não exerce seu monopólio de violência legítima e onde grupos armados contestam a autoridade estatal. Que tipo de grupos são esses? Guerrilhas, milícias, grupos armados, piratas. Né? Então a gente tem aqui o caso das Farc, na Colômbia, nós temos na África subsaariana várias áreas que são focos de tensão e são zonas de insegurança. O chifre da África, aqui quando ele fala de pirataria, né? Reivindicação de territórios, um exemplo, o Estado Islâmico, aqui nessa região do Oriente Médio, o Talibã, aqui na região do Afeganistão, e na Caxemira, aqui também, no Paquistão, próxima à divisa com a Índia, tem região que é reivindicada como a Caxemira, por exemplo. Né? Então, na Índia, na divisa aqui com a China, nós temos algumas áreas que são áreas de tensão e a região do Oceano Pacífico aqui, onde tem várias áreas reivindicadas pela Indonésia, pela própria China, pelo Japão. Então, aqui é uma área de bastante tensão. Onde está identificado por essas bolinhas azuis é a presença de grupos armados que contestam a autoridade do poder constituído. Onde tem os triângulos em roxo, são movimentos separatistas ou autonomistas em conflitos armados. E onde tem o retângulo vermelho, tensões interétnicas, né, e confrontos que acabaram se tornando confrontos armados. Então, para vocês verem que cada tipo de conflito ele está relacionado com tensões diferentes em várias partes do globo. E olha a quantidade de conflitos e tensões. Então, segundo os dados da ONU naquele slide anterior, são 30 regiões, mas olha a quantidade de conflitos dentro de cada região dessas, certo? Então, esse é um mapa do livro de vocês. É interessante que vocês deem uma lida no capítulo para reforçar essa ideia, tá? Ainda em relação a desigualdades, tensões e conflitos, também do livro de vocês, ó, conflitos separatistas. Esse infográfico ele está muito rico. Eu quero só chamar atenção para algumas coisas aqui. Ele está bem ilustrativo. Essas barrinhas elas mostram os conflitos com maior duração. Em cada
parte do infográfico vocês têm os continentes, então tem todos os continentes aqui, os principais conflitos, e os dados de quando iniciou e quando terminou. Alguns ainda estão ocorrendo até hoje, como é o caso aqui, ó, desse conflito da Tailândia. Então nós temos a Ásia, é um dos continentes que tem maior quantidade de conflitos, e na Oceania também nós temos, na América. Então uma coisa interessante aqui é que ele destaca alguns conflitos, só para mostrar, e cada eixo do gráfico representa um dos 52 conflitos por independência, bélicos ou não, ativos até o final de 2014. Então, muitos ainda estão ocorrendo até hoje. Então, é bem interessante as informações que ele colocou aqui. E muitos desses países, todos aqui são conflitos separatistas, que podem ser armados ou não, e são países que muitos deles fazem parte da ONU. Bom, e aqui tem um exercício, que é do livro de vocês também, para reforçar um pouco mais esse assunto, que fala para além do texto. Pede para analisar o gráfico, onde ele coloca o número de conflitos mundiais por tipo. É exatamente aquele gráfico que a gente analisou lá, né? Após a década de 40 até 2006, os tipos de conflitos, os diferentes tipos de conflito, guerra civil, a guerra civil internacionalizada, conflito de descolonização e conflito entre os estados, sendo que o destaque aqui, o que mais aumentou foi o guerra civil. E aí ele coloca, para fazer, a partir do gráfico, faça o que se pede, citar pelo menos um exemplo de cada tipo de conflito representado no gráfico e comente o tipo de conflito predominante na segunda metade do século XX. Então, na letra A, cada um desses 4 tipos aqui, guerra civil, um exemplo que ele cita foi a dissolução da antiga Iugoslávia, que não fazia parte da antiga União Soviética, era um país do leste europeu que se desmembrou em vários países independentes com o final da Guerra Civil. Guerra Civil internacionalizada, países da África, como por exemplo Libéria, Serra Leoa, Guiné, são conflitos civis que se internacionalizaram. Conflito de descolonização, caso de Angola e Moçambique, e conflito entre estados, a questão palestina, que é entre judeus e palestinos, a Guerra do Golfo, que foi entre Irã e Iraque, e a Caxemira, que é entre Índia e Paquistão. São exemplos de conflitos diferentes aqui, mas todos eles são conflitos por disputas, e todos eles disputas territoriais. Alguns relacionados, além da disputa territorial, à questão étnico-cultural. E a letra B, comente o tipo de conflito que mais aumentou na segunda metade do século XX, os conflitos regionais predominantes na segunda metade do século XX, muitos estavam inseridos no contexto da Guerra Fria e foram incentivados e manipulados pelos Estados Unidos e União Soviética. E outro exercício do para além do texto é explicar por que a maior parte dos conflitos da atualidade ocorre em países pobres. A gente já viu ali, né, que tem a ver com o processo de colonização e descolonização. Os conflitos em países pobres estão associados, sobretudo, à disputa pelo controle de recursos naturais e pelo controle do Estado. Diamantes, petróleo, ouro, madeira, gás natural, pedras preciosas e outros recursos motivaram pelo menos 16 conflitos desde a segunda metade do século XX, em países como Afeganistão, Angola, Camboja, Serra Leoa, Sudão, entre outros. Afeganistão a gente vai falar um pouquinho dele agora, no finalzinho da aula. Bom, para entender o conflito do Afeganistão, aqui a gente está identificando onde ele está localizado geograficamente, ele está no Oriente Médio, e o início do conflito, esse conflito atual, ele teve início em 2001, mas no período da Guerra Fria teve a guerra do Afeganistão a partir da década de 70, durou de 79 a 89, que foi devido à invasão por parte da União Soviética. A União Soviética se retirou em 1989 e a partir daí teve o crescimento de grupos buscando poder.
Inclusive, na década de 90 se fortaleceu aí a Al-Qaeda, o Talibã, que tomou o poder em 96. E aí, devido ao atentado de 11 de setembro, como os grupos que lideraram o atentado, eles eram grupos sunitas cujos líderes eles tinham se originado a partir do fortalecimento de grupos guerrilheiros, como a Al-Qaeda, por exemplo, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão em 2001. Então, os principais envolvidos foram o governo afegão, a OTAN, os Estados Unidos, o Talibã, que estava no poder na época, o Estado Islâmico, que cresceu bastante, a Al-Qaeda, o Paquistão e o Irã. Então, teve um grande número de mortes, e para entender esse conflito, o Afeganistão ele é palco de disputas de poder, desde conflitos tribais, interferência da Rússia no período da Guerra Fria, e Reino Unido, né, no processo de colonização do Oriente Médio. O país favoreceu o surgimento de grupos terroristas, como a Al-Qaeda, e a tomada do poder pelo Talibã. O atentado de 11 de setembro de 2001 levou os Estados Unidos a invadir militarmente e controlar o país, destituindo o Talibã. Então, o Talibã ataca violentamente e luta pelo controle de territórios, e é o conflito mais fatal deste ano e deve continuar feroz em 2019, porque esses dados aqui é de 2018, mas a gente vai atualizar esses dados aqui. Principais acontecimentos, a gente fez um histórico aqui, depois eu quero que vocês deem uma lida. Alguns eu falei, mas aqui a gente está atualizando, ó, até 2020. Tá? Então, teve a invasão dos Estados Unidos após o atentado de 11 de setembro, então vai evoluir aqui, né? O Talibã ele foi destituído, então vai tendo a evolução aqui até chegar nos acordos de paz do ano passado, quando começou a haver negociação entre Estados Unidos, que estava ocupando o país desde 2001, e o governo e os representantes do Talibã. Só para vocês entenderem a importância, né, da posição geográfica do Afeganistão, desde do processo de colonização, ali de tentativa de colonização pela Inglaterra, no período de bipolarização, a invasão pela antiga União Soviética, por conta da posição estratégica dele aqui. Ele não tem saída para o mar, mas ele fica aqui dentro do Oriente Médio, entre a Ásia Central, o Irã, o Paquistão e Tajiquistão. Então, a posição dele fez com que, na época na Guerra Fria, a Rússia invadisse o país. A capital é Cabul. Só para comparar, né, contextualizar e comparar com dados do Brasil. São dados da ONU e do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com relação à dimensão continental, o Brasil é um país, é o quinto maior país do mundo, o Afeganistão é bem menor do que o Brasil, a população também é menos da metade da população brasileira, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, o Afeganistão tem um pouco mais de 38 milhões. A questão do desenvolvimento, né, o índice de desenvolvimento humano, ele é um dos países mais pobres do mundo. Os dois países estão na periferia do capitalismo, mas o Brasil, em comparação com o Afeganistão, tem um índice de desenvolvimento humano, que é um indicador que ele é estabelecido a partir de indicadores relacionados à saúde, à renda da população. E aí, comparando os dois países, só para vocês terem uma ideia da diferença, esses são dados bem atualizados, agora de agosto de 2021, só para a gente contextualizar a posição geográfica e comparar os dois países, né, em relação à dimensão territorial e alguns dados socioeconômicos. A busca da paz começou no início do ano passado, que é chamado de Tratado de Paz de Doha, entre o governo afegão e os líderes do Talibã. Ainda
estava sob intervenção dos Estados Unidos desde 2001 e começou o acordo, os Estados Unidos intermediou inclusive para a retirada das tropas. O Obama já tinha começado a fazer isso, tinha se proposto a retirar as tropas até 2014, mas até domingo passado agora, até esse final de semana passado, ainda tinha tropas dos Estados Unidos, tinha pessoal dos Estados Unidos dentro do território afegão. A situação atual, a partir das negociações de paz, o, o, o Talibã ele foi ocupando vários territórios e com a saída, né, com a deposição do presidente, ele acabou fugindo do país, ele fugiu do país e o Talibã tomou o poder, tomou Cabul, que é a principal cidade, além de ter a capital, é uma das principais cidades, e o presidente do Afeganistão acabou fugindo e se refugiou nos Emirados Árabes. E a situação ficou caótica, né? Virou uma situação humanitária. Aqui tem uma imagem das pessoas em volta do aeroporto de Cabul tentando a todo custo sair do poder, sair do país, porque o Talibã ele é um grupo extremista, fundamentalista, ele é bem radical. Então as pessoas temem que ele retomando o poder volte a ser um governo com privação de vários direitos civis. Então as pessoas estão desesperadas querendo sair de lá por conta dessa questão. E com isso a gente finaliza. Eu vou falar um pouco mais desses conflitos nas próximas aulas, para não perder o costume. A gente já passou um pouquinho aqui do tempo, né? Onde encontrar o conteúdo, principalmente aqui no nosso bloco do CAUNI. E no livro de vocês, no volume 3, o capítulo 28, onde tem o infográfico, e o capítulo 29, incluindo os exercícios, que alguns deles a gente já fez na aula de hoje, e nas próximas aulas eu vou selecionar alguns exercícios também do suplemento de revisão, se tiver algum, e não tem um tema específico sobre isso no suplemento de revisão, mas eu vou verificar se tem algum exercício que se encaixe nesse assunto. E no livro A Prova Enem tem alguns temas, algumas unidades que falam desse assunto, eu vou falar a respeito de alguns exercícios que eu vou selecionar. Então, agradeço a companhia de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau e tudo de bom. Bom final de semana.